memória, mediação e imaginação, pertence a um ciclo de debates que o projeto African European Narratives abriu e que irá até junho, esse ciclo de debates. Eu tenho a honra de estar numa mesa de excelência e, por acaso, mulheres da excelência. Portanto, aqui o conceito de herança é muito importante e queria-vos chamar a atenção que a herança é sempre também uma escolha. Aquilo que de facto é uma memória familiar, a partir do momento que é socializada e que se torna também memória pública, não é? Colide ou não é? Com a memória oficial, com a memória coletiva, etc. Isto é aquilo que Benjamin Stora, em França, chama uma guerra de memórias, não é? Ou seja, aquilo que é memória coletiva, aquilo que é memória oficial, aquilo que é memória privada, a memória familiar, e tudo isso que nós tentamos analisar. Neste momento, creio que estamos justamente num tempo de transição, ou seja, um tempo em que ainda temos, felizmente, as testemunhas, mas que as segundas e terceiras gerações estão já em processo de interrogação dessas testemunhas. Portanto, ignorar isso é ignorar, de facto, aquilo que nós próprios somos. De que realmente a memória é coisa construída. Como diria Rui Duarte, o texto é um esforço de existir. Eu leio a intenção de um lado, uma proposta vaga, uma moral herdada, do outro lado o curso das palavras, a esteira do seu eco, os sons e os gestos seguidos uns aos outros, um som que pede um som, e essa resposta é já um bulbo de emoção autónoma, de força para florir madura, à revelia de uma intenção primeira. Eu tenho uma terra inventada dentro de mim com a qual me confronto todos os anos, quando lá vou, e que eu sei que se vai distanciando e que eu vou perdendo, mas procuro agarrar-me um pouco como um náufrago se agarra a uma tábua, e portanto é muito uma escrita de memória aquela que eu já consigo fazer. Ter todos os dias a sensação de que há um paraíso perdido ao qual eu não voltarei mais. Quando me vi privada de tudo o que eu conhecia até então, a minha primeira reação é de raiva, e de mágoa, e de revolta. E depois tem que ser um trabalho, tem que se trabalhar para que isso possa se tornar num processo de luto, num processo de perda. Eu demorei cerca de 2 décadas a fazer isso. A transformar essa raiva, não é? Essa ideia de que me tinha sido roubado essa infância, porque as minhas memórias não têm sequer um sítio físico, não é? Eu não posso voltar, eu não posso visitar a escola primária, eu não posso visitar o bairro, porque já nada existe, porque na verdade a ideia que eu tenho, a minha Angola, é uma Angola que já não pode existir, porque é uma Angola colonial, não é? É uma Angola branca, porque é isso a ficção e é esse o grande poder da ficção. Ficção é inventar a melhor mentira que sirva uma verdade. Então, eu já tinha percebido que na minha memória havia um registro que eu não tinha consciência. Quando fui a primeira vez ao Brasil e vi um senhor a vender água de coco e o senhor pegava na katana e eu sabia exatamente os gestos que ele ia fazer. Eu nunca mais tinha visto aqueles gestos. Portanto, eles estavam lá desde os meus 10 anos. Eu não precisei de pesquisar, não precisei de nada, era à medida que eu ia escrevendo, as coisas iam aparecendo, como se estivessem adormecidas e que eu as recuperasse. Eu sou trineta da escravatura, bisneta da mestiçagem, neta da independência e filha da diáspora. O livro só aconteceu o ano passado para confrontar a minha própria emoção durante a escrita, porque a escrita também é terrível no sentido que mexe com as nossas emoções e mexe com o nosso passado, não só meu, mas também da minha família. Eu não posso contar a minha história, ou não posso contar a história de uma personagem da minha geração sem falar de política, sem falar de colonialismo, sem falar de escravatura,
sem falar de mestiçagem. A minha mãe estava muito preocupada, não fales, é um marco que eu quero deixar registado. Quando existem factos históricos ou quando existe uma mitologia nacional que de certa forma tenta contradizer, gosta-se muito de Kizomba, gosta-se muito de Kuduro, gosta-se de Moamba, portanto tudo o que seja alegria é bem aceito. Mas ninguém quer discutir a nossa mágoa. Mas em baixo vinha uma pergunta: poderão diferentes histórias ser contadas no mesmo espaço? Lembro que no meu tempo a história era segregada, que só mais tarde os meninos negros partilharam a escola, chegaram ao liceu. Tive a sorte de viver sempre entre dois mundos, de aprender muito cedo que todos somos diferentes e simultaneamente iguais, que o sangue que jorrava das mãos inchadas das palmatoadas de um homem negro era exatamente igual àquele que saía das pequenas feridas que ele fazia quando caía, mesmo em que no hospital fossem separados em prateleiras diferentes, para que o sangue negro não fosse contaminar o sangue sempre mais puro de algum branco. Vim para Portugal com 11 anos, mas o mundo nunca voltou para mim a ser uno nem igual. Por trás, na sombra, estavam os sons, as vozes, os cheiros, os sabores e as cores da minha infância. Chegava a casa a queixar-me que não conseguia distinguir as minhas colegas, que me pareciam todas absolutamente iguais. Os brancos costumam dizer isso sobre os negros, como dizia Amílcar Cabral. Nós nunca fizemos a guerra contra os portugueses, mas contra o regime colonial. Vocês, portugueses, eram vítimas como nós. E o imperativo categórico de devolver aos que, ao lutarem pela independência dos seus países, deram a Portugal a democracia, a imagem que merecem, em vez daquela normalmente negativa passada pela comunicação social portuguesa, mas não só. E, se possível, tentar explicar aos sempre críticos que 45 anos não é muito tempo para fazer de povos e territórios agrupados pelo colonizador dentro de fronteiras artificiais, deixados não apenas sem quadros, mas com uma imagem negativa das suas possibilidades, fazer desses países em franco desenvolvimento, com estabilidade política, económica e social asseguradas. Mediação, imaginação, nada disso. Apenas memória e a tentativa de pagar uma dívida. E, no fundo, nós vemos isso um bocadinho aqui perpassar, não é? Nas memórias individuais, isto é, de que há lacunas, há traumas e que esses traumas precisam de vir à superfície, precisam de ser narrativizados. Mas todas as histórias que aqui eu vi, não é? São histórias de perda. São histórias de perda de território, de perda, digamos, de uma certa inocência, não é? É que não é só a Europa que tem que repensar o seu passado. A África tem que repensar o seu passado. Todos nós temos que repensar o nosso passado. O que é que cada um de nós é? Eu acho que nenhum de nós é exclusivamente uma coisa. Quer dizer, para mim, todos nós somos uma mistura, todos nós temos memórias estranhas de vários sítios. Eu, como Ana Paula, vivo em Portugal há muito tempo, tenho a nacionalidade portuguesa. Lisboa nunca será a minha cidade, Portugal nunca será a minha terra. Eu planto no meu quintal sempre plantas tropicais que, coitadinhas, morrem assim que chega o inverno. Mas essas são as minhas plantas. Mas referente ao cidadão, ao angolano que vive diariamente, quais são os aspectos favoráveis que o trabalho de vocês tem atingido eles diretamente no cotidiano? Eu, se escrevesse com a ideia de que ia mudar o que quer que fosse, acho que não escrevia uma linha, ficava tão atarantada. É fundamental que se perceba o que aconteceu, que se registre o que aconteceu. É fundamental que os manuais escolares sejam alterados, que o Império seja compreendido no seu todo, não só no Demos Mundos e essas coisas todas que todos aprendemos, mas a tal parte negra e negríssima do Império. Agora, há uma outra coisa que é a legitimidade de falar, que a mim me começa a incomodar muito. E a outra coisa que me começa a incomodar muito é a questão da culpa. Mas vocês, de facto, têm um problema muito grave lá em Portugal e na língua portuguesa por racismo. Porque os vossos escritores africanos são todos brancos, em língua portuguesa. Ou seja, estavam-se a referir ao Miyakoto e ao Agualusa. Eu disse, não, eles não são todos brancos, os senhores é que só convidam os brancos e conhecem os brancos. E por outro lado, o que o senhor está a acabar de dizer, é que um branco não pode ser africano. Então o senhor está a dar razão
aos que na Europa dizem que o negro não pode ser ser, europeu. exatamente. Portanto, o senhor está fechado, a querer defender tanto, está a fechar o arco e está a ser extremamente racista. Há realmente esta falta de entendimento, eu acho, do que é ficção e do que é realmente uma história verídica. Eu até posso ter uma personagem racista. Eu tenho uma personagem. É muito normal. Eu que tenho tenha, uma porque havia personagem, muito racismo. exatamente. Eu tenho, por exemplo, vou-vos dar um exemplo. Eu tenho uma personagem. Tenho uma descrição de uma situação no trânsito em Angola, em que há um comentário racista, feito por uma pessoa negra, a outra pessoa negra. Porque também há o racismo, exatamente, há este racismo que eu vi em Angola, que tem que estar relacionado com a classe social, em que negros discriminam